Bom dia, caros alunos. Espero que todos estejam bem. Sou o professor Tássio Carvalho. A gente vai estar aqui conduzindo, a atividade, substituindo o professor mestre Laudo, que não está podendo estar hoje aqui com a gente. E na aula seguinte, ele dá continuidade ao trabalho da nossa disciplina, dentro do curso de serviço jurídico. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Deixo o meu abraço aqui a todos os nossos alunos em todo o Piauí, que estão nos acompanhando a aula ao vivo aqui, diretamente do canal Educação. E aí deixo o meu abraço a todos os municípios, que estão aqui nos acompanhando. Então, qualquer dúvida, pessoal, que vocês venham ter, vocês podem estar encaminhando aí no chat para que a gente possa direcionar sobre o entendimento mais concretizado do nosso conteúdo. Então, deixar um abraço aí aos nossos municípios, Esperantina, Hugo Lapoleão, Joaquim Pires, Júlio Borges, Padre Marcos, e os demais municípios. Um grande abraço, e que a gente conduza aqui o nosso conteúdo que a gente vai estar tratando, pessoal, na nossa disciplina de introdução ao estudo do direito civil, os ramos de direito e os meios de integração do direito. Então, o que é que a gente vai estar trabalhando hoje, pessoal? A gente vai estar aqui como objetivo do conhecimento os ramos e os meios de integração do direito, E aí, como objetivo, a gente tem como verificar quais são a conceituação dos ramos do direito, reconhecer os meios de integração, compreender a definição e a diferenciação entre o direito e a moral, e assim como as fontes do direito, identificando as fontes históricas, materiais e formais, e revisitar habilidades com questões sobre temas anteriores e com os atuais, porque é extremamente importante, e aí da teoria à prática, a gente vai estar ao longo da aula realizando questões, praticando aqui com vocês, para que a gente fortaleça esse processo de ensino-aprendizagem. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse trato para a gente poder avançar e perceber que vocês estão tendo a satisfação do entendimento do conteúdo. E aí a gente vai aqui relembrar alguns pontos para que a gente entre no conteúdo exatamente. Então, os ramos do direito, pessoal, é o primeiro tópico que a gente vai estar trabalhando com vocês. Acredito que vocês já ouviram, e já estão amadurecendo esse processo de ensino-aprendizagem e entender, que os ramos do direito, ele pode estar vinculado, ao direito privado e ao direito público. Então, o direito público e o direito privado, pessoal, uma possível distinção que estabelece que o direito público ele se refere aos interesses do Estado, e o direito privado aos interesses particulares. E aí, será que essa informação está concreta, ela está completa? Então, as relações do direito público elas seriam aquelas em que o Estado é parte, e relações de direito privado seriam aquelas que ocorrem somente entre particulares. Então, a gente tem nessa afirmação algo que está incompleto, Ela está correta, mas precisa ser melhorada no intuito do direcionamento do que vem a ser exatamente o direito público e o direito privado. Então, o direito público, pessoal, na verdade, ele regula as relações entre o Estado e o outro, a sua organização, o seu funcionamento e as suas relações com os particulares. Então, estão regulados pelo direito público, o direito internacional público, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito processual, seja civil ou penal, o direito tributário e o direito penal. E são matérias tanto de interesse público quanto privado, mas cabe ao Estado a real competência para tratar desses assuntos. Já o direito privado, pessoal, é um conjunto de normas que regula as relações entre indivíduos face aos seus interesses particulares. Então, pertence ao âmbito do direito privado o direito civil, que é a nossa disciplina, na introdução ao entendimento do direito civil. Então, como o direito privado comum, a gente também tem o direito comercial, como direito privado especial, que é um ramo originário do direito civil, em função de suas características próprias, e considerando o direito civil. E aí alguns autores também consideram como direito privado especial o direito do trabalho e o direito internacional privado. E aí a gente tem aqui, pessoal, mais uma definição para que a gente possa captar, entender. O material tem muita informação para que vocês, além do que a gente está conduzindo aqui de processo de conhecimento, vocês façam a leitura,
E aí vocês vão massificar o entendimento desses conceitos e, com isso, compreender, né? Então, tem várias abordagens aqui de vários autores, com vários entendimentos, e a gente acaba revitalizando, né, a compreensão de cada conceito. Então, é extremamente importante, né, o material, ele tem uma vasta qualidade de conteúdo que vocês vão estar fazendo a releitura, né, após a nossa aula, para praticar, né, e poder absorver, adquirir esse conhecimento. Então, fechando aqui, o direito público, ele vai regular as relações que o Estado vai estar relacionado, e aí o direito privado, ele já vai estar regulando, ele vai estar ali presente, né, para agir entre a figura de dois particulares. E aí a gente vai apresentar para vocês quais são as áreas, né, do direito público e quais são as áreas do direito privado. Então, a gente consegue, né, fortalecer esse entendimento, tem vários exemplos, né, para que vocês possam, de forma concreta, né, é importante vocês pegarem os slides e depois fazerem os próprios resumos de vocês, baseado no que assistiu da aula, né, baseado no material que vocês têm, tem as questões para que a gente possa responder, e assim vocês possam, né, exatamente estar agregando, né, com o processo formativo do conhecimento. E aí a gente tem aqui, pessoal, um quadro exemplificativo, né, dos ramos do direito. O direito público, a gente tem o direito constitucional, o direito penal, o direito processual, né, o internacional público, o direito previdenciário e o direito administrativo. E aí aqui a gente deixa, né, marcado, registrado aqui com o conteúdo da nossa aula, né, que nossa disciplina ela está dentro do direito privado, né, o direito civil. E aí aqui dentro do direito privado a gente tem também empresarial, internacional privado, o direito do consumidor, né, o direito ambiental e o direito do trabalho. Aqui é um outro quadro, um organograma, né, que exemplifica e você consegue identificar com muito mais ênfase, né, como é que fica essa divisão. Então, o direito público, pessoal, ele está consigo mesmo, né, e aí ele está vinculado ao direito constitucional, ao direito administrativo e direito financeiro, e ele também pode estar estado com o particular, né, no caso do direito penal, tributário e direito processual. Ou, então, estado com outro estado, né, quando vincular ao direito internacional público. Já nas relações do direito privado, o Estado ele vai estar regulando, né, a relação de duas pessoas que estão ali pleiteando alguma decisão, né, alguma norma, algum direito. Então, o direito privado ele vai estar relacionado às áreas do direito civil, comercial, do direito do trabalho, direito do consumidor e o direito internacional privado. Então, os slides ele permite vocês ter toda uma ampla visão, né, do direcionamento e das divisões, como é que você consegue diagnosticar, né, como é que cada público faz parte do direito público ou do direito privado. Então, a diferença, né, entre o direito público e o direito privado é basicamente, né, a gente entender, pessoal, que a diferença é que o público ele lida com questões relacionadas às pessoas, né, relacionadas às pessoas que atuam, né, no poder público, então ele servindo somente aos interesses públicos, né, enquanto o privado ele serve aos interesses particulares, né, pessoas ou empresas, no caso pessoas físicas e as empresas pessoas jurídicas. E aí o que é o direito, né? Então a gente aprende aqui na nossa disciplina, pessoal, que o direito é a ciência, né, que cuida da aplicação e do cumprimento, né, das normas jurídicas de um país para organizar e manter um bom relacionamento interpessoal, né, entre os grupos e os indivíduos da sociedade. A sociedade, como toda, ela precisa de regramentos, né? Ela precisa de direcionamentos jurídicos, né? Para que não se aflinja, né? Não se atinja o direito do outro. Então, é extremamente importante, né, a sociedade, para ter uma vivência social, né? Para que possa estar ali em conjunto, numa comunidade, numa cidade, né? Num estado, ela possa ter regramentos, né, normas e leis, e aí assim, se alguém atinge um direito do outro, o outro pode pleitear, né, perante a justiça, o atendimento do seu direito, né, porque foi lesado pelo outro. Então é extremamente importante a gente saber, né, de forma ampla, como o direito atinge as nossas necessidades, a nossa vida. Então é extremamente importante, né, a gente estar recapitulando, né, a ideia do que vem a ser o direito propriamente dito, né, é uma ciência
muito importante dentro da nossa vida e que a gente está o tempo todo, né, ou de forma intuitiva ou de forma direta, né, utilizando o direito. Então, às vezes, a gente nem tem a percepção assim da reflexão, mas a gente está o tempo todo utilizando ali o direito, né, e o direito está interferindo diretamente na vida do indivíduo, né, que está ali numa sociedade. Então, a gente, seguindo aqui, pessoal, o que é o direito público, né? E aí a gente traz aqui a conceituação, né, do que a gente já trabalhou com vocês. Aqui são slides para que vocês possam, né, direcionar o processo de aprendizagem de vocês. Então, o direito público é o ramo que vai atuar diretamente com os interesses da sociedade, né, como um todo, e envolvendo as relações entre entidades e órgãos estatais. Então, como o Ministério Público, né, a Defensoria Pública. E aí todos nós, pessoal, a gente deve seguir as leis de direito público, né? Então, elas aplicam, né, a todos para que a sociedade ela siga organizada, né, e as pessoas que cometerem crimes, né, não saírem impunes. Então, é justamente isso que a gente acabou de comentar, né? Então, se algum indivíduo ele fere o direito do outro, o outro ele pode entrar na justiça, né, buscar o direito como uma forma de ter a satisfação do seu direito diretamente, né? Então, o direito público ele vai estar ali nesse suporte e o Estado ele vai agir, né, para que seja garantido esse direito. E aí a gente tem aqui nesse conceito, né, de forma bem ampla, o entendimento, né, o direcionamento do que vem a ser o direito público. Então, fortalece bastante o processo de aprendizagem de vocês. Aqui dentro do direito público, pessoal, é extremamente importante a gente entender que a gente tem as entidades administrativas que têm as suas formas específicas de criação, né, e a sua natureza jurídica. Então, esse quadro exemplificativo, né, a gente traz aqui as entidades administrativas de direito público, né, as autarquias, fundações públicas de direito público, as fundações públicas de direito privado, empresas públicas, né, e sociedade de economia mistas. É extremamente importante vocês saberem a existência delas, né, e saber que cada uma tem um tipo de criação específica. Então, autarquias e fundações públicas de direito público, elas são criadas por lei e a natureza jurídica delas é direito público. Já as três últimas, as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas, sociedade de economia mista, elas são, a criação delas autorizadas por lei e ela tem a natureza jurídica de direito privado. E aí aqui nos slides, né, está bem destacado para que vocês consigam perceber essa diferença entre essas entidades. E aí conhecer, né, pessoal, a gente, às vezes é importante aguçar a nossa curiosidade, né? O que é representado exatamente por uma autarquia dentro da nossa organização como um todo, né, como dentro do nosso estado. O que é uma fundação pública, né, de direito público. Então a gente vai ter vários exemplos, né, a Caixa Econômica, os Correios, e a gente vai buscar esses órgãos, né, e entender em que tipo de entidade ela é especificamente, né? Então, deixo aqui até lançado o desafio para vocês buscarem, né, exemplos dentro das redes sociais, dentro da internet, né, exemplos de autarquia, de fundação de direito público, direito privado, para que vocês tenham, né, a forma até mais real e próxima da realidade de compreensão. Então, é muito importante a gente ter essa curiosidade, né? A gente está vendo aqui um assunto e buscar conhecer de forma mais aprofundada. E aí aqui, pessoal, a gente traz os ramos do direito público. Então, a gente tem aqui o direito constitucional, que é a área que define a forma, né, como o Estado é estruturado e organizado, né, e envolve também os direitos dos cidadãos. O direito administrativo, o profissional dessa área, né, ele vai poder trabalhar no processo de concursos públicos, licitações, né, contratos administrativos, e o foco aqui é a regulamentação dos serviços públicos para a sociedade. E aí, olha o que é interessante, pessoal, dentro do direito administrativo, não só nele, né, mas teve uma modificação recente, que é a lei de licitações, né, então é extremamente importante quem visar trabalhar nessas áreas, né, quem já trabalhar nessas áreas, conhecer, né, essa nova legislação para que possa, né, realmente ter o real entendimento. Aí a gente segue aqui para o direito penal, pessoal, que faz parte do direito público, e aí o direito penal ele serve, né, para disciplinar as condutas, né, consideradas ilegais e também que causam, né, riscos para a sociedade. Então, dentro do direito penal, a gente tem que ter, digamos, o autor e a materialidade do fato para que a coisa realmente, né, seja verificada, né, e se possa aplicar a pena, né, àquela pessoa que cometer algum crime, né, algum ato ilícito. Já dentro, pessoal, do direito tributário, a gente vai ter a regulação, né, de atividades financeiras e fundos, né, como impostos, taxas e contribuições.
E a gente, no nosso dia a dia, né, a gente paga a taxa de iluminação pública, a gente paga o IPTU, a gente paga o ICMS na compra de um produto, de um serviço. Então, a gente está, no nosso dia a dia, né, o quanto é interessante, a gente está vivenciando o direito e muitas vezes nem percebe. E aí, dentro do direito tributário, a gente tem a regulamentação, né, de todos os impostos e taxas e contribuições, né, que o cidadão pertencente do Brasil precisa estar pagando, né, e esses impostos, essas contribuições, essas taxas, elas se revertem, né, em melhorias para a nossa sociedade como um todo, seja na educação, seja na saúde, seja no saneamento básico, né, e em outras atividades, né, que o Estado vem a utilizar e realizar, né, para nosso benefício, né, social como um todo. Então, a gente tem também o direito financeiro, e aí aqui ele vai regular as atividades financeiras, né, como um todo da sociedade. Ele está relacionado, pessoal, às atividades financeiras e orçamentárias das despesa pública, e o objetivo é avaliar, né, os custos de todos os serviços públicos. Então, aqui a gente exemplifica, pessoal, algo que a gente relembra para vocês, né, alguns pontos, e esses ramos do direito vocês conseguem, de outro modo, né, além do que a gente está expressando aqui para vocês e trazendo aqui para vocês esclarecimento, vocês podem, né, buscar dentro de possibilidades de livro, um PDF, na internet, conhecer mais um pouquinho, né, de cada ramo desse e de quanto isso pode impactar, né, na nossa vida, na nossa vivência. Seguindo aqui, pessoal, dentro das ideias, né, do que vem a ser, então, qual é a diferença entre o direito tributário e o direito financeiro? É uma ressalva importante a gente realizar aqui. Então, as duas áreas, elas estão intimamente ligadas, né? Porém, tem uma grande diferença. Enquanto o direito financeiro, pessoal, ele estuda, né, a atividade financeira do Estado como um todo, o direito tributário é um tópico, né, estudado dentro do direito financeiro. Então, é como se ele fosse espécie da parte do direito financeiro, né? Mas trazendo mais para as questões de impostos, taxas e contribuições que vem a atingir, né, nós todos na sociedade brasileira. E aí aqui, pessoal, a gente traz um outro quadro exemplificativo de direito público e direito privado. Aqui a gente tem um conceito, né, do que é cada um. Então, olha como está legal esse material, como vai direcionar vocês ao melhor entendimento, né, ao melhor compreensão do nosso conteúdo. Aqui retorna, né, nesse outro quadro ilustrativo os conceitos especificamente do direito público, direito privado, a divisão, né, das áreas que pertencem ao direito público e ao direito privado, e aí com isso, né, auxilia vocês a massificar o entendimento do conteúdo, né, da nossa disciplina. Então, aqui a gente tem a real satisfação, né, do entendimento e da compreensão do que vem a ser o direito público e o direito privado. Então, a gente vai aqui resumir, pessoal. Então, vamos lá aqui nessa etapa. A classificação dos direitos, né? Quanto à sua base. O direito ele pode ser classificado, né, em vários tipos, né? E a gente vai encontrar vários autores que exatamente contribuem, né, com o entendimento do que vem a ser direito público e direito privado, ou às vezes tem autores que pensam diferente, né, mas a gente vai seguir aqui a doutrina majoritária, né, que é o entendimento maior de todos os doutrinadores. Então aqui tem uma classificação, um resumo, né, a área do direito público, a gente tem o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, e já no direito privado a gente vai ter o direito civil, o direito comercial, o direito do trabalho. Então aqui, pessoal, é mais um quadro, né, para somatizar e fortalecer o processo de aprendizagem. Depois que a gente encerrar nossa aula, vocês baixem esse material, peguem esse material para que vocês façam a releitura, né, e vocês consigam agregar todo esse conhecimento, né, garantir a aquisição dessas competências, né, que é o conhecimento, é a busca pela leitura, né, pelo fortalecimento do entendimento de um assunto, criar as habilidades para poder, em algum momento, colocar em prática, né, e a atitude é para que você atinja aquela satisfação de, no momento exato, né, tomar alguma ação com a aquisição, né, do que você tem de conhecimento e das habilidades que você vem a executar. Então, as competências a gente adquire ao longo da nossa vida, né, ao longo da nossa formação, e é extremamente importante cada aluno ter a sua rotina, né, na sua individualidade. A gente sabe que tem alunos que às vezes contribuem, né, no auxílio dentro de casa, a gente sabe que tem uma rotina familiar que às vezes ajuda aos pais, isso é importante, mas criem também o hábito de ter a disciplina de vocês, de estudar, né, a organização de vocês é extremamente importante nesse processo, né. Então, a gente seguindo aqui, pessoal,
a gente vai resumir aqui mais um pouquinho o que a gente está aqui comentando, né, e trabalhando com vocês. A gente tem a definição de pessoa jurídica, e aí a pessoa jurídica, pessoal, ela se diferencia da pessoa física. A pessoa física somos nós indivíduos, né, somos nós como pessoa inseridos na sociedade. A pessoa jurídica, pessoal, é aquela entidade que a lei atribui, né, a personalidade jurídica. Então ela fica sujeita, né, a direitos e deveres, obrigações, né. Toda pessoa jurídica possui um CNPJ, né, e isso está regulado, pessoal, dentro do nosso Código Civil. Então, lá no Código Civil brasileiro de 2002, a gente vai ter as definições, né, de pessoa física e pessoa jurídica, né, e é importantíssimo a gente entender, né, essa divisão, né, como é que se aplica às pessoas jurídicas, né, no que couber a proteção, né, dos direitos de personalidade, e aí está no artigo 52 do Código Civil, e isso é extremamente válido, né, a gente ter essa compreensão, né, esse entendimento. Existe, pessoal, algumas classificações de personalidade jurídica, e aqui a gente vai destacar algumas. As pessoas jurídicas, elas são de direito público, né, e pode ser interno ou externo, e de direito privado. Então, a classificação jurídica, né, de direito público, ela tem aqui, de forma exemplificativa, né, para que vocês possam até fazer, dentro da proposta de estudo de vocês, né, um mapa mental que vai facilitar, né, a compreensão de vocês e a divisão. Então, vocês conseguem, de forma resumida, depois refletir o que é cada coisa dessa depois de ler o nosso material. Então, o que é uma pessoa jurídica para o direito? A pessoa jurídica ela é uma entidade, seja uma empresa, uma sociedade, uma organização, que é formada, né, por uma ou mais pessoas físicas com propósitos e finalidades específicas, né, e direitos e deveres próprios e característicos. Então, a gente tem aqui, pessoal, que as pessoas jurídicas de direito público interno, conforme, né, o artigo 41 da nossa lei, ela diz o seguinte, que segue, né, a administração pública, a União, o Estado, o Distrito Federal e os territórios, né, bem como os municípios. Já a administração indireta, a gente tem as autarquias, inclusive as associações públicas, né? É importante a gente ter essa observação. Às vezes a gente tem questões, quando a gente vai estar respondendo, que às vezes diz que exclui, né, as associações públicas. Então é importante a gente buscar entender, né, e fazer a leitura da letra da lei. Então a gente lê, pessoal, a doutrina, né, o conhecimento que os doutrinadores, que os autores repassam, mas também a gente tem que buscar de forma complementar, né, que isso vai somar o processo de aprendizagem, buscar ler também a legislação. Então busquem pegar o Código Civil, né, e fazer a leitura dos artigos, que aí flexibiliza, né, o processo de formação de vocês. Então, dentro da administração indireta, a gente tem as autarquias, né, que inclui as associações públicas, as demais entidades, né, de caráter público criada por lei, né, e a gente tem também, como exemplo, né, as fundações públicas. E aí aqui, pessoal, a gente segue com essa informação, né? A administração pública ela é formada por entes políticos, em que tem a União, Estados, municípios e federal, que compõem a administração pública direta, né? E por entidades administrativas, que são criadas pelos entes políticos, né? Como forma de descentralizar as entidades, as atividades do Estado. E aí, o que é uma autarquia, pessoal? A autarquia é exatamente uma instituição com capacidade, né, de autogestão. Esta instituição ela pode ser responsável, né, pelo serviço de água, de esgoto de uma cidade, ou funcionar, né, como um órgão federal. Então, todo o poder de investimento, né, manutenção e recebimento deste setor, ele deve vir, né, exatamente de uma autarquia. Então, olha o quanto é interessante, né, a gente conhecer e buscar compreender, né, cada área da administração pública, direta ou indireta, né? E a autarquia, a gente tem vários exemplos dentro da proposta, né, nacional nossa. E aí no artigo 42, pessoal, a gente tem aqui as pessoas jurídicas de direito público externos, que tem os estados estrangeiros, né, e todas as pessoas que forem, né, regidas pelo direito internacional privado. Então, a gente apresentou as pessoas de direito público interno e as pessoas de direito público externo são exatamente, né, todos os estados estrangeiros, todos os países, né, que que fazem parte, né, de todo o nosso planeta Terra, né, dentro da América, dentro da Europa, da Ásia. Então são os estados estrangeiros exatamente. E aí todos os que são regidas, né, de algum modo pelo direito internacional público, né, que vai estar regulamentando toda essa satisfação do direito internacional.
Na ciência jurídica, pessoal, a pessoa jurídica, né, ela designa uma entidade que pode ser detentora, né, de direitos e obrigações e a qual se atribui, né, essa personalidade jurídica. Então, a personalidade jurídica, pessoal, é a ideia de que uma pessoa, seja ela física, né, a pessoa natural, no caso, nós, cidadãos, ou jurídica, né, uma empresa, um ente público, né, uma associação sem fins lucrativos, que tem a capacidade, né, de adquirir direitos, né, e contribuir deveres na sociedade. E aí está dentro do nosso direito civil, né, como conteúdo. E aí aqui, pessoal, a gente traz uma outra informação, né, no artigo 44, que diz que as pessoas jurídicas de direito privado estão elencadas, né, as associações, as sociedades, né, as fundações, as organizações religiosas, né, aqui a gente está falando de todos os tempos religiosos como um todo, os partidos políticos, né, que estão representados em nosso país, e as empresas individuais de responsabilidade limitada, né, que é a famosa EIRELI. Então, a publicação, pessoal, dessa lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, ela determinou, né, isso aqui é mais uma curiosidade para vocês, o fim da EIRELI, né, então ela substitui automaticamente pelo SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, e um dos motivos, né, que levaram a essa decisão é que com a criação da SLU em 2019, a EIRELI, né, ela deixou de ser interessante para a nossa sociedade. Então aqui é mais um ponto de destaque, né, para que vocês tenham essa percepção, né, e esse olhar de forma diferente do avanço do nosso direito, né, dentro das nossas relações sociais. E aí a gente traz aqui, pessoal, alguns questionamentos, né, para nossa curiosidade. Então, duas informações que são importantes, né, sobre as pessoas jurídicas de direito público interno. Se estiverem, pessoal, uma estrutura de direito privado, elas serão regidas, né, pelas regras de direito privado, e está conforme o parágrafo único, né, do artigo da nossa legislação, do Código Civil. Então, a sua responsabilidade é objetiva, então são civilmente responsáveis, né, por atos de seus agentes, que nessa qualidade, né, eles causem danos a terceiros, né, e ressalvado o direito regresso, né, contra os causadores do dano, se houver, né, nesse caso, por parte deste, né, culpa ou dolo, e está dentro do nosso Código Civil no artigo 43. Então é extremamente importante, né, a gente ter essa percepção. E aí a gente vai aqui praticar, pessoal, trazer aqui exemplos, né, para que a gente possa massificar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Espero que vocês estejam acompanhando aí e vocês possam sugestionar, né, se a questão está certa ou errada. E aí, pessoal, aqui é importante a gente fortalecer nosso processo de aprendizagem e não se desmotivar, né, porque errou, mas sim tentar compreender por que está errado, né, e assim a gente poder melhorar cada vez mais, né, e poder avançar nessa qualidade, né, do nosso crescimento, né, como profissional, como pessoa dentro de uma sociedade. Então, a questão traz, pessoal, é o ramo do direito que engloba o conjunto de normas, né, jurídicas responsáveis por regular os direitos e obrigações de ordem privada, né, em relação às pessoas, seus bens e as suas relações. E é o principal ramo do direito privado, fala-se do direito penal. Então aqui a gente já sabe, pessoal, a gente falou para vocês a divisão, né, do que é ramo de direito privado, direito público, e o direito penal, ele não faz parte do direito privado. Então essa afirmação, ela está errada, né? A gente segue aqui, pessoal. No slide seguinte a gente já tem a nossa resposta. Então aqui fortalece bastante, né, o processo de aprendizagem de vocês. E aí, ó, só essa observação aqui, ó, que ela está aqui trazendo, ela já invalida, né, a questão, e aí a gente consegue perceber por que está errado. Então, se você errou essa questão, é o momento de você voltar aos nossos slides, né, após a nossa aula, e tentar massificar mais ainda, né, fazer os seus quadros, resumos, né, para que você consiga compreender. Na verdade, a grande maravilha de estar estudando, pessoal, de estar adquirindo conhecimento, é a gente aprender, compreender e não decorar o conteúdo. Então, quando a gente aprende, aquilo ali vai servir para a sua vida toda. Você consegue estar tendo aquilo presente, né, para contribuir dentro da sua rotina, né, como estudante. E aí, quando a gente decora, não, a gente esquece, né? A gente faz a prova ali e aí daqui a 2 semanas já não lembra mais. Então, aqui, pessoal, a gente avançou aqui o sinalzinho, né, mas vamos aqui. Considerando o fragmento, né, a gente vai julgar como certo ou errado.
Então, o ramo do direito, que engloba o conjunto de normas jurídicas, né, responsáveis por regular os direitos e as obrigações de ordem privada em relação às pessoas, né, os seus bens e as suas relações. Então, o principal ramo do direito privado, né, e a gente fala aqui do direito civil. Então, esse item aqui também ele está correto, né, porque o direito civil faz parte do direito privado e o texto ele está falando sobre isso exatamente, né. Então, a gente observa que a gente não encontra nenhum erro nessa fala, né? Então, eu estou vendo aqui o Pedro colocou, né, que estava certo. Então, muito bem, Pedro, é isso mesmo. Assim, a gente vai avançando, pessoal. E o quanto é gratificante a gente estar respondendo essas questões, né, junto com vocês e perceber que vocês estão acertando, né, e direcionando para o caminho correto, né? Então, vocês estão agregando conhecimento. Então, parabéns, Pedro, e os demais colegas, né, que também estão aí, com toda certeza, né, colocando a sua percepção dentro do seu olhar. E vamos continuar aqui praticando, pessoal. Então, aqui a gente tem, considerando o fragmento, né, julgue certo ou errado. É o segmento do direito público que regula, né, o poder punitivo do Estado. Ele detém, né, a competência de selecionar as condutas humanas, né, que são consideradas indesejadas, possuidoras, né, de certa gravidade e reprovação social e capazes de colocar em risco, né, a convivência da sociedade. Então, o fragmento, pessoal, faz referência ao direito penal, né? Então, aqui, o que é que vocês acham? Que está certo ou está errado? Vamos lá, né? Identificar aqui para vocês. Então, aqui está certíssimo. Então, a informação aqui é correta e então aqui a gente consegue, né, ter o fragmento do entendimento do que é o direito penal, né? Ele vem exatamente para regular a conduta do indivíduo que está ali cometendo um ato ilícito em sociedade, né, e que ele possa, o Estado, né, usar a lei, usar toda a sua estrutura de direito, né, para realizar a justiça. Então, essa alternativa aqui também está certo. Muito bem, Pedro. Estou acompanhando aí, estou vendo que você está colocando aí as informações. Oi. Continue aí, pessoal, pensando e se posicionando, tá bom? A gente quer ver a participação de vocês. Essa questão aqui, eu vou fazer a leitura, vou dar aí uns 20 segundos, 30 segundos para que vocês consigam refletir. Um minuto, pessoal, desculpa. Um minuto para que vocês consigam refletir sobre a nossa questão. Então, a gente tem aqui, segundo a definição extraída, né, de um sítio da internet, o direito natural é a ideia, né, universal de justiça. É o conjunto de normas, né, e direitos que nascem incorporados, né, ao homem, como o direito à vida. Então, pode ser entendido como os princípios do direito, né, e é também chamado de justnaturalismo. Então, a gente vai assinalar, pessoal, alternativa que não correspondem às características do direito natural. Então, marque a única resposta, né, que aponta o que não corresponde ao direito natural. Pode ser que tenha mais de uma, então a gente vai dar aí um minutinho para que vocês possam identificar, né, dentro de imutável, variável, estável, permanente, invariável, né, instável e validade geral, que corresponde, né, ao que não está relacionado a uma característica do direito natural. Então, vocês aí têm um minutinho para que a gente possa acompanhar, né, a participação de vocês e identificar se vocês já compreenderam, né, se vocês já entenderam esse processo do direito natural, tá bom?
Pronto, pessoal, retornando aqui. Então, qual foi a participação de vocês aí, pessoal? Vocês conseguiram identificar o que não corresponde, né, como característica do direito natural? Então, a gente aqui vai mostrar para vocês, né, dentro das perspectivas, a resposta, pessoal. É variável e instável, né? Então, vocês teriam que marcar dois itens, né, que não identificam como característica do direito natural. Então, pessoal, a gente retornando aqui ao que é o direito natural, né? E a gente vai estar fortalecendo isso nos demais slides. É a ideia universal de justiça, né? Ou então vai ser o conjunto de normas e direitos que nascem incorporados ao homem com o direito à vida, né? Então, eles não correspondem, né, a uma característica do direito natural, a questão de ser variável, né, e instável. Então, as outros itens, né, fazem parte de característica do direito natural. Vamos aqui relembrando, pessoal, alguns pontos que estão importantes. Então, o direito natural, pessoal, a gente tem as características, né? O direito eterno, porque o homem é eterno, né? O direito universal, que é válido em todos os lugares, e o direito imutável, né? Que independe do tempo e do espaço. Então, ele vai estar ali valendo, né? Dentro do regramento de uma sociedade, de uma construção social como um todo. Então a gente tem aqui as características, né, pessoal? Que aí aqui é importante vocês perceber, né, esse quadro exemplificativo que traz, né, o direito natural. Ele é eterno, universal, ele independe, né, da vontade, ele é da vontade humana, né? Ele é irrevogável, ele é imutável. Então ele varia somente de forma, né, de aprendê-lo, de interpretá-lo. Já o direito positivo, pessoal, ele tem um caráter temporal. Ele tem um caráter territorial, né? Ele tem um caráter formal, ele tem uma origem nas fontes formais, né? E ele pode ser revogável, né? Variável, imutável. Então aqui a gente tem a diferença, né, do que vem a ser o direito natural e o direito positivo, né? O direito positivo, pessoal, é exatamente o nosso direito que nós estamos aqui tratando, né? O direito civil, essas áreas dos ramos do direito, né, seja público e privado, eles fazem parte exatamente do direito positivo. Então, o direito positivo, pessoal, a gente traz aqui o conceito, né? É um conjunto de normas escritas, né, ou não, ou não escritas, né, que apresenta a formulação culturalmente, né, construída para reger a sociedade. Então, ele tem como característica a vigência temporal, né, mutável, a base territorial, o nosso país, né? Então, ele está presente em todo o nosso país. O Estado, pessoal, é quem garante o respeito, né, à lei. Então, depois da lei criada, né, da lei promulgada, essa legislação ela vai ser válida, né, e pode ser cobrada pelo Estado para qualquer brasileiro, né, seja onde ele estiver. Então, o direito positivo ele regula, né, as nossas relações em sociedade, né, como um todo. Então, continuando aqui, pessoal. O direito positivo. O direito vem, né, a gente está fortalecendo o entendimento do que é direito, é o conjunto de normas que regulam a vida do homem em sociedade, os fatos sociais, né, a maneira de agir, de pensar, sentir e questões exteriores ao indivíduo, né, dotados de coerção, em razão do qual se impõe. E aí aqui está uma fala, né, de Durkheim, que é um dos grandes autores, né, dentro da nossa estrutura filosófica, né, doutrinária. E a gente tem também o ponto, né, de direito positivo, que vem a ser o conjunto de normas, né, estabelecidas pelo poder público que regula a vida, né, de um povo em uma determinada época. Então aqui a gente tem o conceito, né, de captente que traz, né, esse entendimento. E aí aqui a gente vai praticar mais uma vez, pessoal, trazer aqui situações para que vocês consigam perceber, né, se esse item está certo ou está errado. Então, o direito público, pessoal, ele apresenta, né, normas que regem as relações em que o sujeito é Estado, né, e tutelando os interesses gerais e visando, né, o fim social enquanto direito privado. Então, aqui trata de relações jurídicas, né, entre particulares. Então, vocês vão pensar aí um pouquinho e verificar, né, se está certo ou errado exatamente. Então, a gente dá aí um minutinho para que vocês consigam refletir, né, e identificar se essa questão está certa ou errada, tá certo?
Então, pessoal, o que é que vocês identificaram aí nessa alternativa? Então, aqui a gente tem, pessoal, como certo, né, a informação é o pessoal de Pedro II, né, de São Brás, que estão aí bem participativos na nossa aula. Então, estão identificando, né, o ponto, o item da questão, né, como certo, e o quanto a gente fica satisfeito, pessoal, com a percepção, né, que vocês estão agregando o entendimento do conteúdo, né. É extremamente importante esse fortalecimento, né, do entendimento. Então, parabéns a todos aí que estão participando, né? Vamos continuar aqui a nossa prática de questões. Então, a gente tem aqui, pessoal, conforme preconiza o Código Civil, as pessoas jurídicas, né, são de direito público interno ou externo e de direito privado. Em se tratando, né, das disposições legais acerca delas, assinar a alternativa correta. Então, a gente tem aí essa questão, vocês vão ter um minutinho aí para que vocês possam responder essa questão, tá bom? Vamos lá, pessoal. Muito bem. O pessoal de Pedro II, São Brás, né? O capital Gervásio Oliveira, né? Estão aí tudo indicando letra C. E aí vamos perceber se realmente é a letra C, né? Parabéns, pessoal. Então, o entendimento, né, que está relacionado à nossa questão são pessoas de direito público externo, né? Os estados estrangeiros e todas as pessoas, né, que foram regidas pelo direito internacional público. Então, aqui, pessoal, a gente consegue, né, perceber onde estão os erros nas outras alternativas. Vamos lá na letra A. São pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, municípios, né, as autarquias. Aí ele coloca aqui, ó, exceto as associações públicas, e a gente já encontra o erro da letra A. Letra B, pessoal. As pessoas jurídicas de direito público interno são civil e criminalmente responsáveis, né, por atos de seus agentes, que nessa qualidade, né, causam danos a terceiro, ressalvado o direito regressivo, né, contra os causadores de danos, se houver por parte deles, né, culpa ou dolo. Então, a pessoa jurídica de direito público interno, a gente vê aqui o que está o erro, né, nessa questão que fala, né, da questão do são civil e criminalmente, né, responsáveis, e também a gente tem outras possibilidades, né. Dentro da letra D, pessoal, diz são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, inclusive as associações públicas, né, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, né, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. E é que a gente identifica, né, alguns que não são pessoas jurídicas de direito privado. Então, a letra C está corretíssima, tá? Parabéns aí vocês que identificaram. Vamos continuar aqui, pessoal, na nossa prática, né, de questões. Então, não é pessoa jurídica de direito público interno, né, segundo o Código Civil. E aí aqui, pessoal, no Código Civil, essa questão eu vou responder diretamente com vocês. Ela trata a União, o Distrito Federal, os territórios, né, e os estados estrangeiros. Então, a gente está falando aqui na questão, pessoal, entrem a atenção de vocês. Não é pessoa jurídica, né, de direito público interno. Então, esse nome interno aqui, ele já impacta bastante dentro das alternativas. E com toda certeza, vocês já estão vendo aí a participação de vocês, né? São Brás e Capitão Gervásio Oliveira já identificou, né? Estados estrangeiros. Muito bem, pessoal. Parabéns. Então, a gente consegue aqui, sem dar esse tempinho, né, seguir adiante. Então, a gente está aqui marcado, né, os estados estrangeiros que não fazem parte do direito público interno.
E aí aqui, pessoal, a gente tem um quadro, né, até para fortalecer o processo de ensino de vocês e vocês consigam captar toda a ideia. Então a gente tem pessoa jurídica de direito público, interno, a União, os estados e Distrito Federal, município, autarquias, fundações públicas, né, e demais entidades criadas por lei. E externo, né, os estados estrangeiros, organismos internacionais. Então a gente consegue, né, ter essa diferenciação bem clara, né, e vocês conseguem encontrar as respostas das questões, né. E vamos trazer aqui uma curiosidade, pessoal. Então são pessoas jurídicas de direito público interno, né, a gente está aqui no artigo 41, né, da nossa lei, e aí a gente tem aqui as informações, né, então a letra da lei diz exatamente tudo aquilo que a gente acabou de apresentar. Então é pessoa jurídica, né, de direito público interno. A União, os estados, né, o Distrito Federal e territórios, né, os municípios, as autarquias, né, e demais entidades de caráter público, né, que são criadas por lei. Então aqui também é muito bom para que a gente possa fortalecer o nosso processo de ensino-aprendizagem. Outra curiosidade aqui para que vocês tenham, né? Então aqui, pessoal, a gente relembra, né, o que vem a ser pessoa física e pessoa jurídica. O que é, né, quem é, o principal registro, os direitos, né, e quem pode emitir ou não nota fiscal. Então esse quadro é muito interessante, né? Você consegue compreender, né, com bastante ênfase, com bastante clareza, o que é cada situação dessa. Então a pessoa física, pessoal, são todas as pessoas, né, consideradas físicas desde o nascimento, né, mesmo que ela não tenha o CPF. Então, depois que a criança nasce, né, o indivíduo vem depois do parto da mãe, automaticamente ele vira, né, uma pessoa física. Já a pessoa jurídica é um conjunto de pessoas criadas, né, de acordo à lei com a finalidade. Ele deve ser registrado por um órgão competente, né? Quem é, pessoal, a pessoa física? É todos nós dentro da sociedade, né? Todo ser humano. Já a pessoa jurídica são as empresas, os países, os estados, os municípios, né? As fundações, associações, as igrejas, né? Que são representadas pelo catolicismo, pelas igrejas evangélicas, pelas igrejas espíritas, né? Enfim, então a gente vai ter todas essas formações, né, de religiões dentro desse processo do que vem a ser uma pessoa jurídica e igreja. Os partidos políticos, né, que a gente tem vários dentro do nosso país. O registro principal, pessoal, da pessoa física é o nosso CPF, né, o cadastro de pessoas físicas, e a certidão de nascimento, né, depois da criança nascer, o pai e a mãe vão lá e fazem o procedimento, né, junto ao cartório da certidão de nascimento. A pessoa jurídica, ela tem o CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e a inscrição estadual, né, e municipal. Então, toda e qualquer empresa, pessoal, para que ela tenha um cadastramento formal, né, ela precisa ter esse CNPJ, essa inscrição estadual e municipal. Dentro dos direitos, pessoal, da pessoa física, a gente tem vários direitos, né, como indivíduo, como cidadão numa sociedade democrática, né, como o Brasil. Então, a gente tem direitos a votar, né, ser eleito para cargos públicos, direito a um nome, né, a proteção e a privacidade. A gente tem aqui, pessoal, dentro dessa questão da pessoa física, a questão a lei já garante, né, o nome social, se a pessoa assim desejar, conforme as suas realidades, suas necessidades, né. A pessoa jurídica, a gente tem a questão da propriedade intelectual, o sigilo industrial, né, o nome e o logotipo, e para emitir a nota fiscal, pessoal. Então, em alguns casos, profissionais autônomos, né, prestadores de serviço, emitem nota fiscal, e a pessoa jurídica, ela sempre deve emitir, né, se ela é uma empresa formal, regularizada, e ela está vinculada, né, com seu CNPJ, com sua inscrição estadual, tudo direito, né, ela vai estar fornecendo a todo cliente, consumidor, a nota fiscal, né, seja na compra de um produto ou numa prestação de serviço, né, que está sendo garantido. E aí aqui, pessoal, a gente tem os slides, né, que tratam sobre os meios de integração do direito, né, e a gente vai mudar aqui a temática da aula, né? A gente estava falando dos ramos do direito e agora vamos falar dos meios de integração do direito. Então, dentro dos meios de integração do direito, pessoal, a gente vai passar, né, pelos conhecimentos, né, seguindo a uma ordem hierárquica, né? Então, como meios de integração do direito, a gente tem a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E é basicamente isso, né, que a gente vai estar tratando aqui ao longo da aula, né, refrisando alguns pontos, né, e fortalecendo o processo de formação de vocês. A analogia, pessoal, que vem a ser analogia, ela consiste na aplicação, né, de uma norma prevista para uma hipótese distinta, né, porém semelhante,
Então, assim, para um caso não previsto na legislação, né, ela utiliza-se a norma prevista para caso que seja parecido, né, respeitando as suas individualidades e de acordo com a lei. Então, a analogia, pessoal, ela pode ser, por exemplo, uma analogia legal, que também pode ser chamada de leges, quando se utiliza apenas, né, de um dispositivo legal para solucionar, né, a omissão legislativa. A gente tem aqui o exemplo, né, o artigo 12, parágrafo único do Código Civil, em que diz: aplique-se também ao companheiro, né, em se tratando de morto, terá legitimação, né, para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, né, ou qualquer parente em linha reta ou colateral, né, ou até quarto grau. Já a analogia jurídica, que a gente pode chamar de júris também, é quando se utiliza, né, de um sistema jurídico ou de um conjunto de normas, né, com o objetivo de obter uma regra, né, ou um princípio comum. E aí é importante, pessoal, a gente destacar que o Instituto da Analogia, né, ele é diferente do Instituto da Interpretação Extensiva, em que a analogia ela é o meio, né, de integração e interpretação extensiva, ele vem a ser o meio de interpretação. Então, a analogia é o meio de integração e a interpretação extensiva é o meio de interpretação. Então, quando se usa, né, a analogia, a aplicação da norma ela ocorre em uma hipótese, né, que não estava contemplada a sua essência. Então, a norma ela foi criada, né, para um caso e ela é utilizada em outro semelhante, mas não igual. Então, já na hipótese da interpretação extensiva, a aplicação da norma, né, ela ocorre em caso, né, que não estava expresso, né, na letra da lei, mas que estava compreendido, né, em sua essência. Então, a norma ela foi criada para um caso, né, e ela é usada em outro da mesma natureza ou que dela se desdobra. Então, o costume, pessoal, o que vem a ser o costume exatamente? Então, o costume, ele deriva da prática reiterada, né, da vivência em sociedade constante, né, pública, em geral, de determinado ato, com a convicção de sua obrigatoriedade. Então, para que o costume possa ser utilizado, ele deve atender, né, a dois requisitos. O seu uso ele deve ser continuado e deve haver a certeza de sua obrigatoriedade. E aí são elementos do costume, né? O objetivo é a conduta, o ato reiterado, público e geral, e o subjetivo, pessoal, ou psicológico, né, a convicção de sua obrigatoriedade jurídica. Então aqui, pessoal, só para que vocês consigam entender, a nossa sociedade, com o avanço dela, ela tem os seus costumes, né, implementados, e claro, esses costumes eles podem ser modificados ao longo do tempo. Então, o costume que se tinha, né, dentro de uma vivência social, dentro desse processo de costume, pessoal, vai estar valores, vai estar a questão moral, vai estar a vivência daquela sociedade daquela época. Então, os costumes de uma sociedade há 40 anos atrás era de um jeito, né, e com o avanço da sociedade, o crescimento, a expansão das cidades, né, os costumes podem ir se modificando. Até porque a gente tem um processo globalizado, né, dentro da nossa sociedade, que tem o link, né, com outros países, outros estados, e a partir disso a gente acaba vivenciando, né, costumes de outras realidades e às vezes agregando um pouquinho, né, e solidificando, agregando, alterando um pouco o costume daquela sociedade. Então o costume ele vem a ser como algo, né, uma conduta daqueles indivíduos em sociedade, né, que vão estar praticando atos reiterados, né, e que vai ser utilizado de forma geral, né, por toda aquela sociedade. E aí aqui, pessoal, a gente vai fazer uma recapitulaçãozinha rápida do que a gente viu até aqui, né? Então, no primeiro tempo de aula, a gente estudou, né, os ramos do direito, a compreensão do que é o direito exatamente, né? Toda essa percepção do ramo do direito público, direito privado, né? O conceito de pessoa física, de pessoa jurídica. A gente viu as entidades da administração pública direta, da administração pública indireta, né? Então, olha o quanta informação a gente trabalhou aqui e recapitulou, né, algumas informações com vocês. Então, aproveitem todo esse momento, né, de trazer conteúdos que já foram praticados, que vocês já viram em algum momento, né, com o professor Laudo ou com outro professor, e aí aqui a gente está transformando, né, de forma multidisciplinar o nosso processo de aprendizagem. Uma disciplina, exatamente, ela complementa a outra, né, ela vem e auxilia. Nesse processo de formação, né, dentro do curso de serviços jurídicos, vocês vão precisar de uma base, né, geral para poder trabalhar. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e logo mais a gente retorna, né, com a continuação da nossa aula, viu?